Olá, boa noite, operações unitárias, categoria 17, nossa aula número 15, no dia 21 de outubro de 2021. Sejam bem-vindos, sala de aula do futuro, 2021. Eu lembro quando eu era criança, eu nasci nos anos 70, né, 77, e tinha 2021, uma odisseia no espaço, né? Fomos pretensiosos, né? Foram pretensiosos naquela época, a humanidade, né? Então, realmente já tem alguns voos, né? Interespacial existe, né? Ao menos um voo que leva até fora da órbita da Terra, né? E depois retorna. Então, tecnologia tem, né? Recursos também tem. Muito bem, então sejam bem-vindos. Hoje vamos finalizar a parte 4 do nosso livro. Então, deixa o professor aqui. Ai, onde é que está a aula? Coisa, por que não fica gravado? Bem, peraí. Muito bem. Então, acessando nossa aula. Opa, bombou as mensagens aqui. Operações unitárias aqui. Então, bom, o que nós temos aqui? O feedback da aula 13, que o professor vai dar, em virtude das bancas, o professor não conseguiu corrigir aqui, tá? Então, eu priorizei os alunos aí que estão em período de apresentação dos seus trabalhos na banca, mas até agora, dentro dessa semana, até a próxima, eu dou o feedback ao TDE da aula 13 e também já dou o feedback ao TDE corrigido da aula 14. Aula 15, então, já está postado aqui com o nosso respectivo TDE também já disponível. Bom, a correção ela vai ser independente, né, do feedback com relação à atividade. Então, o gabarito a gente vai, sim, estar apresentando na aula de hoje. Então, hoje, a revisão, né, dos TDEs, finalização, então, da parte 4, que é o capítulo de perda de carga e uso de equipamentos para medição de vazão, tá? Onde, então, vai haver a leitura de finalização da parte 4 e o TDE, né? Então, vai ser a execução aí de mais um exercício, né? Dentro do que a gente já está trabalhando. E aqui houve um erro aqui, isso aqui está fora, porque já a apresentação da aula da semipresencial foi na aula passada. Muito bem, então na aula 13, que era uma atividade bem simples, era só para o aluno, né, reproduzir o exercício, né, e postar a sua fotinho, né, a fotinho do exercício sendo realizado no caderno, porque o pessoal comentou, né, disse que é muito importante realizar o exercício no caderno, o pessoal não gosta muito de usar o Excel, então, mediante a isso, o professor então está incentivando aí que vocês transcrevam, né, os exercícios para o caderno, de tal forma que vocês consigam compreender o raciocínio e consigam estar manipulando, então, as equações, manipulando, né, os valores, né, obtidos por meio das calculadoras e, de alguma forma, né, estejam aí exercitando, né, a prática da realização dos exercícios. Então, tivemos aí 19% fazendo as entregas, o restante da turma, então, não entregou, mas o Alex Ferreira, o Anderson, o Felipe Bastos, a Luana, a Marina, a Pamela e o Vinícius, parabéns, né? Porque tiveram o compromisso e participaram da atividade, né?
que visava reforçar e testar suas habilidades. Então, grato pelo empenho de vocês, né, e acredito veementemente que vocês estão melhores, né, porque praticaram. Bom, e era esse, né, o TDE. Ok. Na aula onde o professor passada, né, o professor apresentou para vocês esse modelo que nós temos disponível ali no nosso laboratório de fenômenos de transporte, o qual, tá, o qual um dos pedidos foi feito bem, né, bem despretensioso, onde eu disse para vocês realizarem um exercício, né, que poderia ser o exercício que a gente trabalhou em sala de aula, né, trabalhamos aqui, ou seria você se desafiar na resolução desse exercício que era muito parecido, né, onde haveria somente alteração das tubulações e da vazão da bomba, que nós tínhamos uma pressão de largada, né, de 0,95 aproximadamente, porque aqui a gente tem 0,5, 0,55, 0,6, 0,65, 0,7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, né? Aqui, ó, o 1 está bem aqui, então ele ficou um pouquinho acima, talvez de 9,5, né? Entre 9,5 e 1 quilograma força por centímetro quadrado. E o outro, né, aqui da mesma forma, então 0,5, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15 e aqui uma zona de 0, né? Então, porque daí o equipamento ele não tem uma precisão para medições abaixo, né, desse valor, por isso que o 0 ele fica nessa faixa. Então, com base nestes valores, a intenção era que também vocês exercitassem, tá? O que o professor fez? Então, o professor disponibilizou para vocês aí um Excel, tá? Com a resolução deste exercício de perda de carga, que foi o realizado aqui nas dependências da UBRA, no Laboratório de Fenômenos de Transporte. Então, o professor disponibilizou aqui no aula, aula 13, tá? Deixa eu ver onde é que eu botei. Aqui é o 2. Não botei. Eu pensei em botar e não botei. Vou botar agora aqui, ó. Ou eu botei? Botei em lugar errado. Bom, vou botar aqui. Depois a gente... Então... Ó, esse aqui. Então, só para nós recapitularmos aqui o exercício. Então, basicamente, segue naquela mesma linha de raciocínio, tá? Nós temos o circuito, nós precisamos, então, primeiro fazer avaliar a perda de carga. Primeiro precisamos avaliar a perda de carga sob o ponto de vista da diferença de pressão, né? Então, nós vamos ter pressão 1, pressão 2, aqui ó, eu coloquei 0,95 de pressão 1, e 0,3 de pressão 2, tá? Essas pressões, então, foram
automaticamente convertidas aqui, né, para Newton metro quadrado, para que a gente possa ter a equivalência em termos de unidades, porque a gente está trabalhando com metros. A vazão, a gente tinha definido 75 metros cúbicos hora, nós tínhamos a viscosidade já definida, a gravidade definida, né? A tubulação, 60 milímetros, a vazão, né? E as pressões conforme os valores que eu defini ali. Se tu achou um pouquinho diferente as pressões do que o professor determinou aqui, é só uma questão de ajustes aqui, né? É visual, né? Bom, primeiro passo, então, com base nas pressões. Então, nós temos pressão 1 dividido por gama. Quem é gama? Então, aqui nós temos o cálculo de gama. Gama da água é 1000 newton metro cúbico, né? Gama leva em consideração a densidade, a massa, né, específica e a gravidade. Então, nós temos aqui gama alinhada, então pressão dividido por gama, então o valor aqui já dá direitinho o cálculo, esses dividido pelo valor, então nós temos o HL obtido pela pressão, né, pela pressão marcada pelos manômetros. Olá, Felipe Bastos. Bueno, na continuidade, no B, né? Então, a gente primeiro teve que achar a velocidade. Com a velocidade, tendo o diâmetro da tubulação e a viscosidade cinemática, que foram os dados que nós tínhamos aqui, né? Viscosidade cinemática. Nós, então, encontramos o número de Reynolds. Tendo o número de Reynolds, tá? E tendo o grau de rugosidade, porque a gente sabe que é um tubo de PVC de 2,5 polegadas, então, tubo de PVC 2,5 polegadas, então nós temos aqui esse grau de rugosidade intermediário, 25, né? 2,5 vezes 10 dá 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos aqui a definição do grau de rugosidade pelo diâmetro da tubulação de PVC. Então, nós achamos aqui automaticamente o valor do diagrama de Moody. Então, nós temos o número de Reynolds, aqui o número de Reynolds, e nós temos aqui a rugosidade, o grau de rugosidade. Automaticamente, a gente acha, então, o fator de atrito equivalente, né, a 5,5 vezes 10 na menos 3, então é o valor que a gente vai definir aqui, né, 5,3 mais ou menos, ficou um pouquinho abaixo ali, 10 a 3. Então, tendo F, tendo o número tendo o F, né, tendo a gravidade, tendo o LT, bom, como é que a gente obtém o LT, né, que é o comprimento total? Vai ser a soma dos acessórios mais o comprimento da tubulação. Então, da mesma forma que a gente fez na aula passada, nós temos 12 curvas de 90 graus, só que aqui nós temos que cuidar que dentro da tabela, as curvas de 90 graus, para uma tubulação de 60, os valores mudam um pouquinho, então temos que fazer essa alteração aqui, né? Automaticamente, nós obtemos aqui, então, deixa eu confirmar se essa curva de 60 está certa. Vamos transporte, operações. Aqui. Aqui. As curvas, vamos ver aqui. Pega lá no nosso livro.
Está na terceira parte, curva de 90, 60 milímetros. Curva de 90, 60 milímetros é 2 polegadas, se eu não me engano, é 2 polegadas e meia, deixa eu confirmar. Milímetros em polegada. 60 milímetros em polegadas. 2,36. Tá? Então, aproximadamente, nós não temos exatamente aqui o 2,36, então, vamos jogar aqui 1,4. Curva de PVC, né? 1,4 aqui, ó. Aqui eu tinha colocado 1,5, 1,4. Vai mudar um pouquinho aqui o valor 1,4. Aí diminuiu mais o meu erro aqui, ó. Então, o acessório então é 12 curvas de 1,4, porque nós temos 12 curvas de 90 graus de uma tubulação de 60. Ah, estava aqui, ó, é 2,36 polegadas, tá? Então, de acessórios é 16,8 metros de comprimento, tá? Então, isso aqui é uma coisa que a gente sempre tem que prestar atenção, né? Porque o acessório, ele muda, né? É uma curva de 90, no caso aqui de um tubo de 60 milímetros, né? Então, isso é uma coisa que se a gente não atenta para esse tubo de 60 milímetros, a gente erra, tá? Então, é uma coisa que tem que prestar atenção. Mas tu viu que não deu muita diferença, né? O comprimento, né, que é a soma de cada um dos espaços aqui, que dá 9,5 metros, são 7 de meio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de meio, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de 1 metro, perfeito. Então, fechou. E daí, então, o LT é a soma, né? É a soma dos dois valores. E agora sim, a gente obtém a perda de carga a partir da velocidade do fluido, né, e das características da tubulação, os respectivos acessórios e o seu comprimento, né? Então, é exatamente isso que está definido aqui, né? É o fator de atrito, que vai ser uma consequência das características da velocidade do fluido e do tipo de material, a velocidade, né, que é uma consequência da vazão, a gravidade, o LT total, que é o comprimento total, acessórios mais o comprimento, dividido pelo diâmetro, 6,34. Então, esse valor, digamos, é uma forma de tu obter, então, a perda de carga dessa tubulação. E aqui é outra forma de obter a perda de carga por meio da diferença de pressão. Então, mediante diferença de pressão e cálculo de perda de carga pelos comprimentos equivalentes, pela velocidade do fluido, o tipo de tubulação, né, qual vai ser o erro que nós vamos encontrar? Né? O erro experimental menos o calculado, então deu um valor de menos 0,85. Isso quer dizer o quê? Que o valor, né, experimental foi um pouquinho menor, né, ou seja, quase 1% menor do que o valor teórico. Então, é um excelente resultado comparativo. Deixa o professor atualizar lá para vocês ficarem com a cópia certinha. Pessoal, alguma dúvida com relação a esse exercício? Vocês me ouvem bem?
Gabriele, alguma dúvida? Luana? Tudo Júlia? certo para mim. Tá, ótimo. Ellen? Para mim também, professor. A gente sempre vai ter que transformar para metros, é, professor? Não, pode trabalhar em centímetros também, Felipe. Tu só tem que prestar atenção da compatibilidade, né? Todas as unidades têm que ser as mesmas, tá? Porque que nem aqui, ó. Ah, eu já fechei agora. Mas, por exemplo, aqui, ó, nessa parte aqui, ó, vou aumentar para te enxergar melhor, ó. Aqui, oh, caramba. É que nem aqui, ó, estava em milímetro, então eu transformei para centímetros, polegadas e metros, né? Tipo, a área tem que estar em metros. Aqui eu tive que passar para quilo. O que que é Newton, né? Newton é quilo vezes metro por segundo ao quadrado. Então, viscosidade cinemática tem que estar em segundos, vazão tem que estar em segundos. Então, esse cuidado de unidades a gente tem que cuidar. Então, nós temos que né, buscar essa compatibilidade, tá, Felipe? Beleza, professor. Então, mas é tranquilo, é só o cara ter um pouquinho de atenção, tá? Bom, o que mais? Aqui sim, valendo nota, né? Daí o pessoal se empenhou aí, mas mesmo assim tá baixo, né? O número de participantes. Não chegamos a atingir 50% da turma. Daí eu volto de novo a frisar, pessoal, é só 0,2 pontos, né? Mas o professor só pode ajudá-los em 2,5 pontos no AP2 e 1,5 ponto no AP1. O AP1 já foi, agora é AP2. Então, prestem atenção, participem, que aqui, né, o professor aí consegue ainda dar um apoio, né, fazer relevar os valores. Quando tu chegar na avaliação semestral, que é a provinha lá, cara, errou, errou, não tem subjetividade, é exatidão, entendeu? Então, ou tu acerta ou tu erra. E se tu não atingir a média 7, tu vai para a avaliação final, que é outra prova que o professor também não tem interferência nenhuma. Daí, se o cara, faltou 0,2, professor, não tem como me passar, infelizmente. Não, cara, o cara roda por 0,1, viu? Então, é muito triste, né? Por quê? Porque 66% da turma, né, não aproveitou, por exemplo, a oportunidade de fazer atividade. Claro que o Alex Ferreira, a Amanda, o Anderson, a Ellen, o Felipe, a Gabriele, o Jefferson, a Josiane, a Júlia Brock, a Pamela Baptista, a Letícia, a Luana, a Marina, a Marinesa, a Rafaela Nigeli, né, e o Ramon, esses aí estão de parabéns, porque tiveram compromisso, fizeram e vão estar tranquilos, com certeza fizeram uma boa avaliação, tiveram uma boa atividade. E o que era atividade? Você tinha que pegar, ler o TCC lá do Cícero, que estava na aula 10, que era sobre modelagem de redistribuição de propeno de uma central petroquímica, né? E responder essas perguntinhas. Vamos dar uma olhadinha aqui no material do Cícero? Cícero é um cara muito bom, viu? Um aluno nosso aí, engenheiro da Braskem, cara muito comprometido, um cara que fez um excelente, né, excelente trabalho. Ele era já engenheiro mecânico quando ele fez o curso de engenharia química. Então é um cara que, né, é muito bom. Então o trabalho dele é um trabalho muito rico em informações, tá? Então, olha só esse resumo que bacana. Toda vez que um fluido escoa em um conduto, as forças resistentes exercidas pelas paredes da tubulação fazem com que uma parcela de energia seja contida. O estudo das perdas de carga é importante na indústria, durante a etapa de projeto dos sistemas de bombeamento ou durante avaliações dos ativos já existentes, já que a mesma influencia diretamente no consumo de energia e pode,
impor restrições em determinados sistemas, principalmente quando os mesmos já estão instalados e são avaliados para uma condição de operação diferente daquela indicada pelo projeto original. Este trabalho propôs a modelagem de uma rede de propeno de uma central petroquímica, responsável pela alimentação de 6 consumidores. Diversos cenários de consumo foram avaliados, sendo que cada um deles, as pressões de fornecimento em cada consumidor foram determinadas e comparados com o limite técnico existente. Por que será que ele usou as pressões para avaliar, pessoal? Dá para a gente avaliar a perda de carga tendo as pressões? Sim ou não? Acredito que sim, professor. Ô Anderson, não diz acredito. Sim, não era o exercício quem estava fazendo a recém, meu amigo? Sim. Sim! Exatamente. Então, pelas diferenças de pressão, a gente pode avaliar, sim, as perdas existentes, né? Sugestões foram enumeradas visando mitigar o problema de pressão baixa para os cenários problemáticos. Como resultado principal, verificou-se que a rede representa satisfatoriamente o sistema instalado, o que permitiu identificar os cenários críticos de vazão que geram redução de pressão nas redes de alimentação de determinados consumidores. Além disso, foi possível estimar as condições de processo para um 7º consumidor que poderá ser integrado futuramente à rede. Dentre os 6 consumidores avaliados nesse trabalho, concluiu-se que os principais afetados foram os consumidores 3, 5 e 6, ou seja, para condições específicas de consumo, a pressão no limite de bateria desses clientes reduz o valor mínimo recomendado. Soluções diversas foram propostas visando minimizar o impacto a estes clientes. Como exemplo de alternativas para mitigação do problema, tem-se instalação de orifícios de retenção de vazão e a instalação de novas tubulações em pontos estratégicos da rede, visando reduzir a perda de carga local. Então, um trabalho que fala diretamente em perda de carga. Bom, então vamos ver, acho que sobre o que se trata o trabalho, né? Então, a avaliação, né, de uma tubulação de dimensionamento, modelagem de uma tubulação de distribuição de hidrocarbonetos ou de uma rede de propeno no polo petroquímico. Sobre o que se trata, então, avaliar, né, os fluxos, né, avaliar a perda de carga, né, e, principalmente, né, qual é a capacidade de transferência de fluido, né, de transferência do insumo via tubulação. Porque aqui no polo petroquímico, o que acontece? A gente tem grande parte dos produtos, eles são conduzidos por tubulação, né? Então, uma empresa gera um produto e esse produto vai para a empresa que consome esse produto via tubulação, né? Não precisa ser transportado em bombonas, nem em caminhão-tanque, segue via duto, né? Então, esses dutos têm avaliadores de vazão que fazem essa contabilidade dos consumos e automaticamente que é muita modelagem envolvida e de vez em quando, obviamente, tem algumas confirmações reais, né, para aferições do sistema. Então, sobre o que se trata, então, é avaliar modelagem de uma rede de distribuição de propeno, né, com o objetivo de avaliar a sua capacidade de transferência de massa, né, por meio da avaliação das perdas de cargas existentes pela diferença de pressão, né? Qual foi a ferramenta? Bom, agora esse aqui a gente vai falar um pouquinho mais. Qual ferramenta, né? Então, aqui mostrando as tabelinhas, ok. Aqui, deixa eu ver se ele não falou nada. Ele fala do escoamento das tubulações, fala de número de reinos, escoamentos transientes, tubulações industriais, medições de vazão, pressão, os equipamentos que são utilizados. Então, é muito rico o trabalho. Teorema de Bernoulli, cruz de bomba. A gente vai ver, tá?
Bom, essa aqui, então, é a equação utilizada para avaliar a perda de carga, né? Então, para escoamento em um tubo circular, a norma brasileira e as práticas mundiais de engenharia indicam, então, o método de Darcy-Weisenbach, conforme a equação 8 para a determinação da perda de carga, válida para qualquer seção transversal e para escoamento laminar turbulento. Então, essa daqui é a equação que nós vamos responder. Então, em qual equação a resolução da proposta de trabalho se baseou para atender o objetivo do trabalho? Então, com base na equação de Darcy-Weisenbach. Pode falar. Diagramas, né? Aqui ele tem um de rugosidade relativa, um pouquinho, ó, uma outra curva aqui um pouquinho mais nítida, ó, esse do McAllister que ele pegou. Aqui tem também, ó, do NCES, o mesmo diagrama de Moody, né? Dentro da metodologia, agora, então, vai aparecer a ferramenta. Então, aqui ele fez todas as análises, né, do sistema, da planta, né, que isso é tudo monitorada, definição dos layouts. E aqui, ó. Então, o software que ele utilizou para modelagem foi o Finesse, certo? Esse foi o software, ó, desenho e simulação da rede em software especializado. Foi utilizado o software Finesse, desenvolvido pela empresa Figner Sistemas no Brasil. Esse programa permite o cálculo de escoamento de fluidos em redes de tubulações em regime permanente, baseado no método de elementos finitos, sendo a perda de carga determinada em redes complexas pela equação de Darcy, ou Hazen-Williams, né? Darcy, que foi o que a gente definiu. Para esse trabalho, foi utilizar a equação universal de Darcy, recomendada pelas normas brasileiras de determinação de perda de carga em condutos. Então, aqui, respondemos duas perguntas numa só. Então, qual foi a ferramenta utilizada? Finesse, né? Qual foi a equação? Darcy-Weisenbach. Qual a aplicação prática do trabalho? Bom, a aplicação prática do trabalho aqui qual foi, pessoal? Foi, né, simular, né, e comparar uma rede, modelar uma rede de distribuição, né, de propeno. Qual é a outra aplicação que nós podemos dar, pessoal, para esse tipo de estudo? Onde que nós temos, né, o uso, né, de... Vou dar uma dica, hein? Ó, estou dando uma dica, ó. Cite uma segunda aplicação prática para a teoria aplicada no trabalho. Hã? Como é que isso aqui chega nas nossas casas? Alô? Tem alguém na sala? Rede de distribuição? Por rede, essa rede nada mais são do que tubulações, né? E daí o que acontece? Se tu não faz adequadamente, né, o dimensionamento da tubulação, o que vai acontecer? A água, a pressão na rede não vai ser uniforme, né? E se tu não tiver uma pressão uniforme, o que vai acontecer? Vai ter casas que vão ter pressão baixa e outras vão ter pressão muito altas. Então, outra aplicação, por exemplo, seria, né, os dutos, né, que alimentam, né, de água potável as residências, né, eu acho que pouco, né, mais de 90% da população metropolitana tem acesso à rede pressurizada de água tratada. Então, era muito simples o trabalho, né, era uma leitura, uma reflexão, eu acho que ninguém teve problema aí para ganhar esses 0,2 pontos, certo? Pessoal, alguma dúvida? Hein? Professor, Fala, velho. ali ele também cita uma outra equação, acho que é que daí é a soma da perda de carga
com o comprimento das tubulações, envolve o rho da água também. Não, mas é Darcy, viu? Perda de carga é Tá. Darcy. Sim. E aquela outra equação lá seria para o que ele utilizou no trabalho, o que que ele fez? Qual foi? Tu tem que me mostrar qual é. Tá, eu tenho aqui a página, só deixa eu achar aqui, peraí. O Finés ali, que nem está explícito ali, usou Darcy, tá? Então, que foi a base, né, do trabalho dele, análise de perda de carga. Ele baseou, né? Já tô abrindo aqui, peraí. Aí ele falava ali sobre uma adaptação que dava para fazer na equação de Bernoulli, eu acho que é. Ah, Bernoulli. Bernoulli, sim, Bernoulli Que daí é era que mais perda de carga, né? isso, Bernoulli, na realidade, a partir de Bernoulli, tu chega, tá, na equação de perda de carga, entendeu? Bernoulli ele traça esse paralelo, tá, entre essa, tá vendo isso aqui, ó, pressão um, pressão 2. Isso aqui não foi o que a gente estava trabalhando como exemplo agora, Sim. né? Aí Então dali nós na vamos, página 32, eu acho que tava. e isso tá aqui, ó, 31, ó, né? Ali tem a perda de carga, tá mais para baixo ali que ele mostra. Que é essa aqui, Tem uma outra Darcy. embaixo. Essa outra aqui, tá? Ah, que pode ser corrigida pela equação, né, de Bernoulli, de forma que se aplique a situação de escoamento de perda de carga, resultaria na equação 9. Né? Então, é possível, né, também, mas a equação universal para análise de perda de carga é a Darcy. Tá? Dá também para te fazer uma avaliação por meio de Bernoulli, tá? A partir da primeira lei de Bernoulli, ok? Conforme a explicação que é dada aqui e traz essa relação, né? Então, ó, analisando o escoamento do interior de um tubo horizontal plenamente desenvolvido, contudo, conforme mostrado, tem-se que nem a velocidade nem as condições de energia potencial variam de uma seção para outra, né? Nesse caso, a pressão também poderia ser constante. Na prática, verifica-se que isso não ocorre. Então, aqui ele mostra que na prática deveria ser constante, né? Porém, não ocorre. Por que não ocorre? Porque tem fatores de atrito que fazem com que, então, tu perca, né, essa pressão e automaticamente a capacidade, né, e isso está diretamente associado com a perda de carga, né, que está diretamente ligado com a velocidade do fluido e com o fator de Fleming, que leva em consideração a rugosidade do tubo, né? E, obviamente, a velocidade, por quê? Porque isso vai nos dizer se o fluido está em um escoamento turbulento ou laminar, certo? Então, aqui, pela equação de Bernoulli, subentende-se que 1 será igual a 2, né? Porém, na prática, isso não acontece, que diz que é constante, né? Então, por que não é constante? Não é em virtude da perda de carga dada pela equação de Bernoulli. Então, aqui, o que a gente tem nessa última equação? A correção da equação com o incremento da perda de carga aqui, ó, para que a gente possa ter, né, a validação da equação de Bernoulli, entendeu? Sim, prof. Ali no trabalho eu coloquei a perda de carga, né, inicialmente. E aí Uhum. depois eu botei essa com a correção, que eu fiquei meio em dúvida se ele utilizou somente perda de carga Porque ou tu se ele entende que é o utilizou seguinte, ó, também a com a pressão correção, né? 1 vai ser diferente da pressão 2 pela presença da equação de Darcy por meio da perda de carga, entendeu? Certo? Digamos, a perda de carga seria o fator de correção para justificar
o porquê que a pressão 1 não é igual à pressão 2 quando o fluido escoa dentro de um duto. Certo? Então, tu tem esse duto aqui, ó. Tu está medindo a pressão aqui e está medindo a pressão aqui. Por que reduziu essa pressão se esse fluido simplesmente está passando aqui dentro? Porque esse fluido ele vai se esfregando na tubulação, mas ele vai se atritando, né, com o tubo internamente, e isso vai fazendo com que ele perca a sua energia, né, e isso não seja plenamente transferido na forma de fluido e manutenção da pressão. Então, show, meu amigo! Fechou, prof. Eu só fiquei na dúvida assim que o senhor estava corrigindo e aí o senhor disse que essa a solução seria a Darcy. Mas é, Mas Darcy? sim. Aí eu lhe perguntei se eu colocasse a equação de Darcy e a equação de Bernoulli mais perda de carga, a correção, né? Se estaria correto ou errado. Não está completamente correto, tá? Mas eu quero saber se tu entendeu por quê, Sim, professor. né? Entendi. Porque uma coisa é tu determinar a diferença de pressão, tá? Então, tu determinou a diferença de pressão. Por que deu diferença de pressão? Por causa de Bernoulli? Não, por causa de Darcy, que, através da equação de perda de carga, define os fatores que vão fazer com que a pressão 1 seja diferente da pressão 2. Né? Então, Darcy, ele, digamos assim, ele complementou a equação de Bernoulli, né, reduzindo o erro dela, certo? Porque o que Bernoulli disse lá no ano que ele criou a lei, a sua lei, né, em 1800 e alguma coisa, talvez um pouco antes. Então ele disse, né, que num duto, né, um percurso, as pressões Z1, P1, P2 ao longo desse tubo tem que ser iguais, ou seja, permanecerem constantes. Porém, percebeu-se, né, que dava uma certa diferença, né? E daí buscou-se entender por que se dava essa diferença. Daí veio o estudo de Darcy e Weizenbach, onde determinaram que essa diferença era dada pela rugosidade, pela característica do material, pelas perdas de carga que esse fluido tem ao se deslocar dentro. Daí aquilo, quanto mais turbulento for, né, o fluxo, menor, menos representativo será esse valor. Né? Agora, quanto mais lento ele for, maior será, então, essa característica. Mas essa correção se deu, então, pela avaliação, pelo incremento da equação de Darcy, de perda de carga. Ótimo. Bom, então fica aí, né, a finalização agora, então, da parte 4. Certo? Não precisa nem dizer que você tem que terminar a leitura, né, da parte 4. O que nós vamos ver? Onde é que... Daí o professor, né, está sendo um pouquinho redundante, né, mas é importante, a gente sabe que nem todos os alunos participam da aula, eles não têm a obrigatoriedade de estarem presentes, então, por não ser obrigado a estar presente, eles assistem no momento que eles querem, né, a aula, mas muitos não assistem, né? E daí fica sempre aquela dúvida: mas está confuso esse material, eu não sei onde é que estão, está tudo muito Então, o professor está tentando ajustar o material para que o aluno realmente siga numa trilha e não se perca. Mesmo assim, eu sei que ainda vai dar confusão, faz parte. Então, lá no bloco 2 está o fechamento do tema 4. Né? Então, dentro do tema 4, problemas de cálculo de vazão mássica, vazão volumétrica ou velocidade do fluido. Então, antes de entrar na resolução dos problemas envolvendo vazão, né, que é importante o futuro engenheiro entender como se obtém na prática a determinação da vazão, né, vazão define a taxa de fluxo do material, sendo assim precisa-se na prática determinar quantidade mássica ou volumétrica em função do tempo. Então, a vazão, pessoal, vocês vão ver que ela vai ser muito importante, né, para as operações que a gente pretende estar realizando na indústria. Sejam elas operações de separação, sejam processos químicos, então, transferências, então, as bombas, né, que vão ser
os equipamentos, né, que vão estar promovendo, vão estar consumindo energia elétrica e a convertendo em movimento, né, de fluido, tudo isso vai nos dar uma relação de volume transferido ou massa transferido em função do tempo. Então, vai ser uma taxa, mássica, uma taxa volumétrica. E para que nós compreendamos como isso se dá em engenharia, nós precisamos, então, entender como é que a gente determina essas vazões, né? Então, aqui, por exemplo, a gente pode determinar vazões por meio do uso de vertedores, né, triangulares, que tem uma fórmula específica, onde a vazão é dada 1/4 vezes H. Então, tu precisa ter um vertedor aqui, né, um triângulo, né, isósceles, né, de 90 graus. Esse aqui nós precisamos ter exatamente um ângulo de 90 graus. E, obviamente, que essa altura aqui vai nos dar a definição de qual vai ser a vazão conforme a altura nesse triângulo, através dessa equação. Então, a vazão vai ser 1,4 vezes H elevado na 5 meios. E essa vazão vai ser em metros cúbicos por segundo. Um exemplo aqui de um vertedor, né? Como é que isso acontece? Então, por exemplo, numa barragem que tem um córrego, tu quer determinar a vazão. Então, tu, né, instala aqui, por exemplo, um vertedor e avalia, né, qual é a altura que nós temos. Então, o professor colocou o link aqui para que vocês possam aí estar acessando aí o material, ok? Caso vocês queiram se inteirar um pouquinho mais. Aqui um vertedor um pouquinho maior, principalmente utilizado em galerias de esgoto, né, para determinar vazões. Aqui vertedores em estações de tratamento de água, né, também. Isso é muito interessante, né? Eu não sei a experiência de cada um de vocês, mas quando vocês forem, em algum momento visitar uma estação de tratamento de água, por exemplo, ó, se a gente avaliar, tu tem vários vertedores aqui. Daria para a gente calcular a vazão dessa ETA através desses vertedores? Sim ou não, pessoal? Hã? O que eu precisaria fazer? Mas que povo mais quieto! Eu não consigo ouvir a voz de vocês. Professor, eu faltei as últimas 4 aulas, eu tô meio perdida, mas eu não saberia responder, mas acredito que sim. Professor, eu acho que sim, só tu tem que determinar ali, sei lá, a área pelo qual, nem se fosse um triangular, depende do formato que é esse daí, né? Tipo, na minha ETA não é triangular, é quadradinho. Ah, o teu é quadrado. Tu tem lá na tua ETA e é quadrado? É quadrado. Também dá. E tu vai fazer isso. Depende, a equação muda, né? Isso. Então, aqui é tudo triangular, tá? Então, o que eu precisaria fazer para calcular a vazão aqui? Usar a equação que a gente viu um pouco. Usar a equação e o que mais? Determinar o que mais? Quantidade de líquido que está escoando ali pela altura? Pela altura, então eu vou ver qual é a altura certinho que está dando aqui. E o que mais que eu preciso para mim saber a vazão total? Daí vai multiplicar pela quantidade de vertedores que tem. Exatamente. Então, tu vai ter que contar, sei lá, tem 10 vertedores, 20, 100, 1000 vertedores. Porque isso aqui é um trabalhão, é melhor fazer um só. Porque, na realidade, isso aqui tudo tem que ser calculado, né, pessoal? Sim. Então, assim, a gente olha uma estação assim, toda ela alinhada, né? Porque o líquido, ele tem essa característica, né? Então, com o líquido, a gente consegue, né, ver se está tudo no mesmo nível, né? Então, todos os vertedores alinhados,
com a lâmina d'água uniforme, aqui é olhando eles por baixo antes de ter a água, né? Então, o que que vai acontecer? Esse escoamento ele vai acabar sendo, então, igual em todos os vertedores, né? Então, sabendo o número de vertedores, automaticamente tu vai determinar a vazão dessa tua ETA aqui no caso. A gente está até querendo trocar os nossos porque eles estão meio desnivelados e acaba que um lado arrasta mais floco para os filtros do que o outro. Mas a gente não calcula vazão por esse, né? A gente tem uma calha baixa. Claro, não, isso é a loucura, viu, Luana? Isso é a loucura do engenheiro, entendeu? Porque tu tem uma calha baixa, então tu sabe, por exemplo, tu tens como ir determinar a vazão pelos vertedores também, para ver se bate as informações, né? Aqui, tu tem que usar essa equação lá para a tua ETA. Isso, é um retangular, sim. Retangular, né? Sempre observando que aqui, então, tu precisa da largura do retângulo e a altura para poder fazer o cálculo e obter os valores em metros cúbicos por segundo. Também tem o formato trapézio, tá? A única coisa que a gente tem que avaliar é que a diferença, né, da parte mais larga para menos larga tem que ser na proporção de 4:1, tá? Então, para que possa caracterizar o trapézio. Aqui exemplos aí de vertedores, né, retangulares, né, utilizados aí para avaliar também. E o tradicional, a calha Partial, né, que ela é um equipamento muito mais preciso, né, e obviamente tem algumas regras para medidas, né. Então, a gente avaliando o equipamento, ele tem todo, né, uma série de medidas as quais tu vai padronizar conforme a vazão que vai passar por essa calha. Então, tu tem diferentes valores para A, B e C. Se vocês olharem aqui, tem todas as nomenclaturas, tá? Quem é A, quem é B e assim por diante. E por meio de uma equação, tu também, né, onde a vazão vai ser K vezes H elevado na N. Né? K e N serão coeficientes e expoentes definidos em função da largura da garganta, conforme a tabela 2. Aqui um exemplo aí de calha Partial, né, visível, instalada, uma calha Partial aqui instalada aí num córrego. Todas elas, obviamente que tu tem que ter os dimensionais proporcionais para que tu possa, então, avaliar a vazão. Né? Uma calha Partial aqui, uma estação, achei bem bonitinho esse sisteminha aqui, né? Então, e a avaliação se dá pela altura aqui, tá, pessoal? Essa altura que vai nos dar. É aquilo, tem como tu fazer a automação disso, onde tu coloca um sensor, né, de diferença. Esse sensor, ele lê a altura total 0, né? Altura total 0, daí, com a presença do líquido, a altura vai diminuindo, daí por diferença. Tu tem o total menos a diferença, vai te dar, então, a altura real com a determinação da vazão. Para a determinação de vazão em tubulações, então, nós temos aí tubo de Pitot, né? Nós temos, né, que utiliza a diferença da pressão para poder fazer a avaliação. Então, por exemplo, essa empresa Ômega aí, né, apresenta uma série de equipamentos, né, denominados como rotâmetros, medidores de vazão pistão, medidores de vazão mássica, medidores de vazão ultrassônica, de vazão tipo turbina, sensores rotor. Né? Por exemplo, um hidrômetro, pessoal, é um medidor de vazão? Esses hidrômetros que a gente tem nas nossas casas, ele é um medidor de vazão? Pergunta da prova aí. Esses hidrômetros, isso é um medidor de vazão? Sim, né? Não? Eu acho que sim. Bom, eu vou aumentar um pouquinho a imagem para vocês me dizerem que sim ou que não. Vamos lá. A dica é,
Olhem a unidade que o equipamento nos dá. É volume. Ah? É o quê? Volume, não? Volume, pessoal. Um hidrômetro, ele mede volume. Mas dá para medir a vazão por ele? Sim ou não? Como que eu posso fazer para medir a vazão por um hidrômetro? Daí, ó, é isso que eu digo, pessoal. Você tem que começar a ligar o Tico e o Teco, viu? Olha aqui, ó. O que eu comecei apresentando para vocês lá no início? Olha aqui, ó. Leiam isso aqui e me respondam, tá? Então, vou fazer de novo a pergunta. Dá para medir vazão através de um hidrômetro? O que eu preciso fazer? Dá sim, aí tu mede, tu sabe o volume, tu só precisa ver o tempo que passou, tantos metros cúbicos. Exatamente, né? Então, eu faço a leitura no hidrômetro. Passa 1 hora, claro, desde que o teu sistema esteja em fluxo permanente, né? Por que permanente? Para que tu saiba que não teve oscilações, né? Então, tu anota. O hidrômetro está marcando 88234 metros cúbicos. Daí passa 10 minutos, tu faz a leitura no hidrômetro de novo. Né? Então, tu sabe quantos metros cúbicos passou em 10 minutos. Daí tu deixa passar mais 10 minutos, faz a leitura. Deixa passar mais 10 minutos, faz a leitura. Então, no mínimo, tu pegando 3 valores, tu consegue determinar uma vazão média, né, em regime permanente. Certo? Sim. Show! Bom, que bom, pessoal, que bom. Valeu a pena. Bom, em cima disso, né, outra forma, né, aqui que também dá para, que aqui mais ou menos é a resposta, né, tu também pode usar um instrumento volumétrico, né, então, quem fez lá a cadeira de modelagem comigo, modelagem 1 lá, não tinha que determinar a vazão da torneira, a vazão do escoamento de um tanque, né? Então, sabendo o volume que escoou em função do tempo, tu consegue determinar. Então, tu pode usar um balde para medir uma vazão, né? Claro, tu vai tendo que uma série de erros que vão associando, né? Vão sendo associados, mas, né? Ao menos tu vai ter uma noção, né? Talvez tu não tenha a vazão precisa, mas tu vai ter uma boa noção, né, da equivalência dessa vazão. Bom, esse exercício que o professor vai apresentar agora, né, é o seguinte. Então, eu faço uma seguinte menção. Né? Então, um óleo com densidade de 0,9 gramas por centímetro cúbico e viscosidade dinâmica de 1,25 milipascais por segundo é bombeado em regime turbulento em uma tubulação de ácido carbono com diâmetro interno de 90 milímetros, admitindo-se uma perda de carga de 45,4 kPa em 100 metros de tubo. Pergunta: qual será a vazão volumétrica do óleo? É possível chegar nessa vazão volumétrica? Sim. Né? Como é que a gente faz? Então, nós temos aqui a densidade. Né? Então, da densidade, nós podemos chegar no ρ, certo? Que é a mesma coisa. A diferença é que o ρ vai ser em quilo por metro cúbico e a densidade é em grama por centímetro cúbico. Ou seja, tu multiplica por 1000, multiplica por 1000, tu vai... por que por 1000? Porque 1 centímetro, para te cortar o centímetro cúbico, tu vai transferir para 1000. Então, 1000 centímetros cúbicos é 1 litro. Só que para te passar para metros cúbicos, tu não pode ter em litro. Então, tu multiplica mais uma vez por 1000. Para quê?
para te cortar o litro por metro cúbico. Então, de novo, primeiro tu vai ter, então, multiplicar por 1000 para cortar centímetros cúbicos e transformar para litros. Quando tu multiplicar por 1000 de novo, tu vai cortar os litros para ter os metros cúbicos. Porém, tu aqui tem gramas. Então, para te passar para quilos, tu vai ter que dividir por 1000. Ou seja, né, se tu multiplica 2 vezes por 1000 e divide uma vez por 1000, a resultante é que se eu pegar a densidade e multiplicar por 1000, eu vou ter, então, a massa específica. O DL, eu já disse aqui, ó, que é a perda de carga em função do quê? De 100 metros de tubulação. Então, eu determinei que eu tenho 45,4 kPa, que é pressão, perdidos em 100 metros. Então, eu tenho que dP dividido por L é 45, ou seja, o dP é 45, a perda de carga, né? Definido aqui como o dP 45,4 kPa. Por que dP? É diferença de pressão, porque essa perda de carga ela está definida por diferença de pressão. Ela não está na forma de Darcy, que é HL, não está ainda em comprimento, mas está como uma perda de carga na forma de diferença de pressão. Então, tu tem uma perda de carga de 45,4 kPa em 100 metros de tubulação. Bom, o tubo não é de aço carbono, então ó, o diâmetro é de 90 milímetros, passando para polegadas, passando para metros. Por que eu passo para polegadas? Porque as nossas tabelas lá, para fator de... para rugosidade, né, tá tudo em polegadas. Então, por isso eu passo para polegadas. Então, 90 milímetros para metros é só dividir por 1000. Né? Então, a gente acha metros. A viscosidade dinâmica, né, ela está em milipascal por segundo. Então, automaticamente aqui eu tenho que converter o pascal, né, para a unidade que eu vou estar trabalhando, que é quilo, metro, segundo. Então, isso é a viscosidade dinâmica, né, que foi o dado que foi passado aqui. A gravidade, 9,81 metros por segundo ao quadrado. Bom, para a determinação do HL, que é a perda de carga, será necessário obter o gama do óleo. Como é que a gente obtém gama? É ρ vezes a gravidade. Né? Para isso, então, o gama, né, vai ser peso específico em Newton metro cúbico. O ρ em quilo metro cúbico e a gravidade em metros por segundo ao quadrado. Então, a partir disso, né, nós vamos pegar o LT é 100 metros. Concordam comigo, né? O LT já estava definido aqui, ó. O LT, que é o comprimento total, é 100 metros. Então, o gama é ρ vezes G. Então, o ρ, qual era o valor de ρ? 900. Qual é o valor da gravidade? 9,81. Então, multiplicando os dois, é para dar esse valor aqui. Em Newton metro cúbico. Bom, a diferença de pressão estava em quilopascal, então nós convertemos para quilo metro por segundo ao quadrado. Bom, então o H, que é o HL, né, dP dividido por gama, que é a diferença de pressão em gama, vai nos dar então o HL em metros. Né? Então, dividindo o dP pelo gama, nos dá a diferença em metros. Então, nós temos o dP quilo metro vezes segundo ao quadrado, né, o dP, e o que nós temos em gama? Newton metro cúbico. Então, cortando as unidades, nós chegamos, então, em metros. Bom, agora eu sei, então, que uma diferença de pressão de 45,4 kPa equivale, em 100 metros de tubulação, equivale a 5,14 metros como perda de carga, em equivalente em comprimento. Bom, eu sei que a tubulação é de 3,5 polegadas, então eu uso lá a tabela para definir o grau de rugosidade, que é o E/D.
Então, identifico lá que vai ser 5,3 vezes 10 na menos 1, 2, 3, 4. Bom, eu vou ter que definir o valor de F. Porém, eu tenho o seguinte problema, né? Tendo o grau de rugosidade, né, e para definir o F, que é o fator de atrito de Fanning, eu preciso do Reynolds. Só que, como é que eu vou ter o Reynolds? Se o que eu quero saber é a vazão. Para mim calcular Reynolds, eu preciso ter a vazão. A única informação que eu tenho é que o regime é turbulento. Então, com base nisso, eu defino, né, que o regime turbulento para o diagrama de Moody vai ter um F entre 4 e 0, entre 4 vezes 10 na menos 13 e 5 vezes 0 na menos 13, olhando o diagrama em si, né? Então, nós vamos ter o Reynolds, porque aqui eu estou usando a viscosidade dinâmica, tá? Por isso que a equação está um pouquinho diferente. Vai ser ρ vezes a velocidade vezes o diâmetro dividido por μ. Bom, com base nisso, né, o HL, nós temos o HL e nós temos, então, como determinar o valor de F, né, e V. Então, eu isolo aqui. O F e o V é o que eu quero saber. A gravidade eu tenho, o LT eu tenho, o diâmetro eu tenho, o HL eu tenho. Então, eu acho que FV ao quadrado é igual a 0,0908. A área eu consigo determinar, né, porque eu tenho o diâmetro da tubulação. Então, a primeira opção, eu vou trabalhar então com F equivalente a 0,04. Então, esse F vai me dar um Reynolds, olhando na tabela, de 3,9, né, na E05, né, vezes 10 na 5. Professor, tu usou os extremos para determinar o F? Exatamente. Usei os extremos que vão me dar o regime turbulento, através do F, tá? Porque é a informação que eu vou ter aqui, ó, né? Porque o que aconteceu, ó? Se eu pegar o F004, então eu substituo no valor aqui, eu encontro o valor da velocidade, 4,76. Tendo a velocidade, eu consigo calcular o número de Reynolds, certo? Então, ok? Bom, corrigindo isso para um valor intermediário, 0,045, que seria um intermediário entre 4 e 5, eu vou ter, então, uma velocidade corrigida de 4,49197 metros por segundo. Bom, agora vamos obter, né, a segunda opção, que é usando o outro extremo, um F005. Então, da mesma forma, eu determino, substituo aqui. Peraí, professor, eu não entendi. Tipo, tu corrigiu como? Tu refez o cálculo usando esse F? A correção foi por meio, tá, do valor médio de Fanning. Porque eu estou usando os extremos e eu puxei o valor médio. E em cima dessa média, né, eu vou ter exatamente a mesma correção aqui, que vai dar o 0,045, que vai me dar a mesma velocidade, que vai me levar à seguinte conclusão. Né, que mas ele calculou de novo a velocidade, então, usando o 0,45. Exatamente. Exatamente. Só simplesmente substituindo o F exatamente pelo valor. E aqui, o mesmo Reynolds. Mesmo Reynolds. Aqui deu, claro, para 0,05 o Reynolds deu diferente, né? E aqui, porém, ambos estão em regime turbulento, certo? Tá, entendi. Então, corrigindo o F pelo Reynolds, né? Porque daí o que acontece? Como eu tenho o grau de rugosidade, certo? E eu tenho agora o número de Reynolds. Vamos olhar aqui, ó. Deixa eu abrir o Excel que eu tenho Aqui eu tenho o Moody, tá? O diagrama de Moody,
que é exatamente o que a gente vai usar, porque ali, aquela tabela de Moody, ela não é exata, né? Ela tem uma certa aproximação. Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês, ó, que eu defini entre esses valores aqui, ó, esse e esse, certo? Com esses dois valores, né, só que eu tenho já um valor definido de grau de rugosidade. O grau de rugosidade, está no slide anterior aqui, ó, é 5,3, 1, 2, 3, 4. 5,3 vezes 10 dá menos 4. Está mais ou menos aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Está mais ou menos aqui. Então, com esse valor intermediário aqui, eu tenho essa definição aqui para fator de atrito. Agora, o que acontece? Eu preciso, então, jogar o meu número de Reynolds, porque tudo daqui para frente, ó, a partir de 2000, daqui para frente, nós temos uma condição de... O que eu tenho? Eu tenho uma condição de turbulência. Só que, presta atenção, se eu tiver esse valor 005, 004, aqui tu compreende que aqui eu não estou encontrando a curva? Não estou encontrando, não estou encontrando, não estou encontrando, não estou encontrando. Onde é que eu vou encontrar? A partir daqui. Compreendeu? Então, a partir disso que eu defino, então, o valor de Reynolds corrigido. Entendeu, Luana? Sim, entendi agora. Porque o que acontece? Eu achei o fator, né? Esse dado eu tenho, porque a tubulação eu conheço. É uma tubulação de aço carbono de 90 milímetros. Então, me deu um fator de atrito que eu conheço. E para que, com base nisso, né, onde é que eu vou ter? Por exemplo, eu podia puxar para cá, só que se eu puxar para cá, então eu vou ter um regime, eu tenho que avaliar exatamente onde começa o regime turbulento. Ele vai dizer, não, professor, mas eu posso pegar um valor aqui, por exemplo, né, definir por aqui. Pois é, mas só que aqui tu está num regime muito mais turbulento. Então, no mínimo, a vazão vai ser igual ou maior do que esse valor que a gente determinou. Igual ou maior. Certo? Então, dentro dessa realidade aqui, com base na informação, qual será a vazão volumétrica do óleo? Talvez eu pudesse dizer, né? Qual será a vazão mínima volumétrica, né? Porque daí talvez vocês podem me questionar, não, peraí, mas tá ou não está dando uma vazão turbulenta se eu fizesse exatamente isso, né? Pegasse um valor mais aqui no extremo. Tá, tudo bem, tá? Mas não é por aí, né? Então a intenção era tu avaliar no mais próximo possível, né, da condição mínima turbulenta, que foi exatamente, então, dentro dessa realidade aqui de 3 vezes 10 na 5 a 2,76 vezes 10 na 5. Que daí, corrigindo, fazendo as correções, número de Reynolds, né, a gente acaba se deparando com um fator de Fanning de 0,045. Então, com esse fator de Fanning, da mesma forma para os dois, deu os mesmos valores automaticamente. Então, a vazão mínima, né, de turbulenta vai equivaler, então, a 100, 102, 103 metros cúbicos por hora. Qual será a vazão mássica do óleo? Bom, então, para nós acharmos a vazão mássica, é só nós multiplicarmos o Q, que nós encontramos, pelo ρ, né? Então, vazão nós temos 102,87 metros cúbicos por hora e o ρ também nós temos 25,7. Ok?
Bom, então, para quem gosta de Excel, o professor disponibilizou lá para vocês o Excel, tá? Mas, praticamente, é nós seguirmos dentro dessa linha de raciocínio, desses passos calculados. Então, pensando nisso, na Ubra também nós temos os medidores de vazão aqui, né, lá no laboratório de fenômenos de transporte, né? Então aqui a gente faz a avaliação na tubulação da vazão, né, e utiliza para conferência os vertedores, né? Então, finalizar a leitura da parte 4, capítulo 2 do Cremasco, e o que é o TDE de hoje? Apresentar a foto do exercício resolvido no caderno. Então, refaçam tudo esse exercício, vejam lá, façam os cálculos, assim como o professor fez os cálculos aqui, ó, passo a passo, façam e obtenham esse valor e me batam uma foto do caderno, vocês fazendo o exercício. Ok, pessoal? E por hoje é só. Bom, deixa eu agradecer aqui, vou parar a gravação. E daí fico aí aberto.